Hello, galera, tudo bem? Meu nome é Evelyn e hoje, eu estava orando ao Senhor e procurando um tema do que falar com vocês nesse devocional. E o Senhor me direcionou a uma das matérias do Rema. Se você não faz o Rema e já tem 16 anos, corre para fazer. É uma matéria que me tocou muito e é o que estou vivendo, nessa minha nova estação, é a oração que prevalece. Antes de iniciarmos, eu queria fazer uma oração, então feche seus olhos. Pai, eu te rendo graça por esse dia. Obrigado, Pai, pela vida das pessoas que estão assistindo. Obrigado, Pai, por esse novo tempo. Obrigado pela sua palavra, Pai, que a sua palavra possa tocar ao coração de cada um, Pai. Eu declaro, Senhor, bênção sobre esse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero que você abra em Efésios 6 e 18, vamos ler. Fala assim: orem no Espírito em toda a ocasião, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Jeremias 33:3 também ele fala assim. Abra sua Bíblia, Jeremias 3:33 fala: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Não sei se você sabe, mas no Rema aprendemos que existem 8 tipos de oração, Algumas das orações eu vou citar aqui para vocês, que é a oração de fé, oração de consagração, louvor e adoração, oração de louvor e adoração, oração de intercessão, oração de concordância e oração em línguas. Só foram algumas que eu anotei para passar para vocês, mas vamos falar de algumas delas durante a ministração. E aí eu vou responder 2 pontos que eu anotei aqui. O que é oração, Precisamos entender o que é oração e precisamos entender o que não é oração, Precisamos entender o que é oração para orarmos certos, Pedimos da forma certa. E a oração é falar com Deus, ter comunhão com Ele, reconhecer a sua presença, dar acesso a Deus na nossa vida, estabelecer a vontade de Deus aqui na terra, um ato de adoração. O que é oração também para que possamos fazer a oração certa, precisamos entender qual é a vontade de Deus, O que não é oração? Oração é implorar a um Deus relutante que intervenha em nosso favor, E também tentar convencer a Deus de que somos merecedores, tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. E também oração não é você, tentar convencer a Deus, tentar forçar a Deus fazer algo ao seu favor, Eu lembro de uma frase que a professora falou, a professora que me deu. Eu tive a honra de ter aula com Poliana de Sá e ela falou assim: Deus, ele não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. Então, na oração, a vontade de Deus tem que estar estabelecida, E oração também, eu estava pensando sobre isso, e aí eu anotei alguns pontos, que para mim, o que é oração? Oração é uma construção, de um relacionamento com Deus, é uma construção daquilo que iremos viver no futuro, juntamente com a fé, que é a oração de declaração. E vou contar um breve testemunho, bem rapidinho para vocês. Para quem não sabe, eu estou me preparando para casar e um dos pontos que você precisa é de uma casa. E aí estávamos orando, mas todas estavam dando errado, todas fazendo parcerias, com a construtora, indo atrás e estava tudo dando errado. E passamos quase 1 ano orando. E quando foi para o final do ano passado, para o início desse ano, o Senhor nos abençoou, apresentou um lugar, para que possa nos ajudar.
E glória a Deus, ontem recebemos a mensagem que a nossa casa já está em construção, compramos a nossa casa e realmente, né, quando estávamos orando, não tínhamos noção, não estávamos vendo, mas estávamos com fé e declarando que iríamos receber a nossa casa, iríamos conseguir uma casa e realmente, né, o Senhor fez maravilhas e como diz, né, o versículo que lemos, clama a mim e eu te responderei. E realmente a gente clamou e o Senhor abençoou. Oração nos traz mais perto de Deus. Oração nos faz conhecer a Deus e a sua vontade e aquilo que existe em seu coração. A oração nos faz entender as estações certas e a ser mais sensíveis, ter o discernimento, né, às estações certas. O Senhor pode falar conosco e nos comunicar através do seu Espírito, né, que habita em nós. Então, quando estamos em oração, criamos uma comunhão com Deus, uma intimidade. Além de saber o que está no seu coração, né, Ele se comunica conosco e é através do seu Espírito, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, na verdade, 2 perguntas para você refletir. Você confia em Deus? Deus confia em você? Será que Ele pode confiar promessas e pessoas a você? Então, eu também quero falar com vocês, né, sobre oração de consagração, né? Ela nos faz entender e receber as direções de Deus e precisamos nos consagrar, né? A gente vê em Salmos várias orações, vários cânticos de Davi, né, que realmente é sobre consagração. Eu quero ler com vocês em Lucas 22 e 42. Nos fala assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse versículo, né? O Senhor está lá no Getsemane e ora, né? Isso é uma oração de consagração, que é realmente estabelecer a vontade de Deus na nossa vida. Não é a nossa vontade, não é aquilo que a gente quer, assim. A vontade do Senhor não era morrer, né? Mas a vontade de Deus era que Ele morresse na cruz, né? Na questão de salvar a humanidade. Esse foi o propósito, né? Ele veio para salvar e Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele se consagrou e Ele entendeu. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não devemos orar de acordo com os nossos sentimentos, né? Foi aquilo que eu falei. Temos que orar conforme a vontade de Deus. Tem um exemplo sobre os discípulos. Eu vou ler aqui Lucas 11, 1 e 2, né, que explica muito bem sobre isso. Lucas, capítulo 11, versículo 1 e 2. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Então, realmente, os discípulos, eles viam, né, essa necessidade. Antigamente, eles oravam os versículos, né? Mas eles queriam, assim como João Batista ensinou os discípulos dele. Senhor, eles tiveram o desejo, né? Senhor, nos ensina a orar. Vamos lá em Mateus 6, né? Versículos 6 e 9 também, que fala sobre a oração. Mateus 6, versículos 6 e 9, que fala assim: Mas quando você orar, né? O Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos como orar, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orare, não fale por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não seja como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, assim, ele foi ensinando o Pai Nosso que conhecemos, né? Que é onde está lá em Mateus 6. Então, foi um breve resumo sobre o que é a oração, né? E eu espero
que essa ministração tenha tocado o seu coração, né, de alguma forma, sobre aprender a orar, aprender que oração não é apenas, eu vou falar aqui qualquer coisa. Não, mas você precisa entender qual é a vontade de Deus. Você precisa fazer, né, uma oração totalmente genuína. E se você não sabe exatamente assim como orar ao certo, ler os versículos, né, e não conseguir colocar isso em prática, faça que nem os discípulos fizeram, né? Senhor, ensina-me a orar. E para encerrar, eu queria falar algumas frases, né? Uma frase de Charles Spurgeon que fala: a oração é a chave que abre todos os depósitos de Deus. Tem a frase também de Billy Graham que fala: a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Leonardo fala: se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. E tem uma história, não sei se você conhece, sobre uma rainha, não vou contar aqui, mas ela certa vez falou assim, a rainha da Inglaterra disse: tenho mais medo da oração de John Wesley do que o exército da França fortemente armados. Então é muito forte, né? E a maioria das coisas, né? A maioria da vida dos avivalistas, dos maiores avivalistas, a maior parte do tempo deles foi gasto em oração, né? Então, eu espero que essa palavra tenha entrado em seu coração, o Senhor tenha ministrado algo em seu coração. E eu estou muito feliz por fazer parte desse dia, de trazer a palavra para vocês. Então, um beijo e um grande abraço.